é dedicada ao estudo do Livro dos Espíritos e ao estudo do Evangelho, especificamente as epístolas de Paulo, que estão sendo estudadas no momento. Na primeira parte, nós estudamos, então, algumas questões do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, iniciando o capítulo 10. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata dos Espíritos, especificamente, abordando as características intrínsecas, os atributos, as ocupações, a influência dos Espíritos e todas as situações inerentes à vida espiritual e a sua correlação com a vida física. Vamos iniciar o capítulo 10, que se chama Das Ocupações e Missões dos Espíritos. É um tema muito interessante porque, do ponto de vista da teologia convencional, ou seja, da maneira como as religiões foram abordando o tema espiritual ao longo dos últimos séculos, o tema da vida após a morte, ou melhor, da vida no plano espiritual, cobriu-se com um certo mistério, com um certo tom de sobrenatural, né, ou de misticismo. O Espiritismo vem apresentando com lucidez, com lógica, com bom senso, como que é a vida dos espíritos no plano espiritual. Então o capítulo 10 trata especificamente disso, as ocupações e missões dos espíritos. É um tema justamente que pode trazer alguma percepção assim, mas como que é isso? Os espíritos se ocupam no plano espiritual? Com certeza. Não há inatividade em nenhum ambiente do plano espiritual. Sempre há movimento, sempre há atividade, sempre há ocupação. Sempre que se falar de espíritos no plano espiritual, é importante entender que eles são o que nós somos, seres humanos. São espíritos humanos. Nós, por definição da doutrina, somos almas. A alma é um espírito encarnado. Nós estamos encarnados, vivemos a vida física. O espírito do plano espiritual é simplesmente um espírito humano, mas não dotado do corpo físico naquele momento. É uma definição que para alguns pode parecer muito óbvia, mas é importante para se compreender que, da mesma maneira como nós nos ocupamos, os espíritos se ocupam também. Da mesma maneira como nós temos interesses e buscamos algo que nos preencha, nos alimente ou atenda os nossos interesses, eles vão fazer também. O diferencial, tanto aqui como lá no plano espiritual, é que o patamar evolutivo da criatura é que define suas ocupações. Aqui na Terra, uma criatura mais centrada, mais sensata, mais lúcida, procura um ambiente mais ventilado, naquele sentido de ser um ambiente mais consentâneo com as suas necessidades, com as suas possibilidades de entendimento, de lucidez. E um espírito, uma alma encarnada no plano físico, talvez mais acanhado, ou talvez mais ligado a aspectos puramente materiais, vai se vincular a ambientes ou ocupações que digam respeito ao seu patamar evolutivo. Então, ocupações e missões variam de acordo com o patamar moral de elevação espiritual dos envolvidos. O que podemos concluir, então? Todas as ocupações que se imaginar os espíritos podem ter, de acordo com o seu patamar evolutivo. Naturalmente, aquelas ocupações que digam respeito ao estado de desencarnado. Ele não vai atuar como o encarnado atua. Só que ele pode se vincular a atividades que encarnados realizam, porque ele tem esse interesse, aquela vinculação, aquela proposta. O campo das missões está muito vinculado aos espíritos mais elevados, aqueles espíritos que não necessariamente tenham evolução, mas que tenham assim, a percepção do seu papel na humanidade, a percepção do seu papel no auxílio, no encaminhamento, na orientação de outros seres. É tudo isso que vai ser discutido, que vai ser abordado aqui. A gente vai pedir o Francesco para fazer a leitura da questão 558 à questão 564. Por favor. Capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. Questão 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-lhes pessoalmente? Resposta. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Questão 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Resposta. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Menção 40.
560. Então, tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Questão 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Comentário de Kardec. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Questão 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Resposta. O que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Letra A. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Questão 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Questão letra A. Concebe-se isso com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Questão 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário, dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade cedo ou tarde. O desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que, ao chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são pais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Obrigado. Na questão 558, é perguntado se os espíritos fazem algo a mais do que se melhorarem pessoalmente. Por que foi iniciada essa questão? Nós entendemos que surgiu dos próprios comentários que foram sendo elaborados nos capítulos anteriores, em que ficou claro que o espírito ele é responsável pelo seu aprimoramento. O processo evolutivo, ele conta, no primeiro momento, apenas com um influxo externo e o estímulo superior para que o espírito se desenvolva, mas a partir de um certo momento que já se tem consciência de si mesmo e já tem a possibilidade do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, é necessária a participação ativa do espírito para o seu crescimento, para o seu melhoramento. Então isso ficou muito claro nos estudos que foram sendo traçados. A partir desse ponto, Kardec didaticamente apresenta uma outra questão. E além dessa situação em que o espírito se dedica a se melhorar, ele contribui de alguma outra forma? Tem alguma outra realização? Ele faz algo além do que isso? E a resposta é que sim, todos concorrem para a harmonia do universo. Então não há a possibilidade da inutilidade ou da ociosidade eterna, no sentido de ser contínua, para os espíritos.
O que há é o livre-arbítrio, em que cada um pode se aplicar a alguma ocupação útil ou não. Um outro ponto que foi trabalhado em uma dessas questões é que os espíritos vivem pelo pensamento. Então é necessário não confundir suas ocupações com as ocupações humanas, materiais, em que nós precisamos do corpo para realizar algo. O espírito realiza pelo pensamento. Para nós, isso parece uma abstração, né? Ou seja, parece algo assim, como é que eu posso explicar? Como é que eu posso imaginar que eu realize algo sem utilizar para isso os implementos do meu próprio corpo, ou dos instrumentos que eu criei, que a humanidade possui, né? O campo mental, ele na verdade é o grande plasmador de tudo, é o grande realizador de tudo. Mesmo nós encarnados, estamos usando a mente, estamos movimentando as coisas pelo nosso pensamento. Porque quando o meu braço se movimenta, no primeiro momento eu tive a intenção, houve no meu campo mental a vontade que tal movimento ocorresse. E aí, pelas possibilidades neurológicas, né, no campo da eletricidade, do sistema motor e de todos os neurotransmissores, é possível que a vontade estabelecida no campo cerebral, manifestada no campo cerebral, se desloque ou se movimente através do campo dos músculos, dos nervos, para que ocorra o movimento. Mas sem a vontade, o movimento não acontece. O espírito desencarnado, ele pode atuar pelo pensamento diretamente, porque ele não teria esse implemento dessa forma como é material. Continua sendo uma abstração para a gente ainda, mas o importante aqui é apreender o conceito. A gente aprendeu o princípio do que está sendo ensinado, que o espírito permanece ativo no plano espiritual, né? A gente vai passar a palavra para o Francesco para trazer alguns outros comentários, por favor. A respeito das atividades que incluem os espíritos, nós entendemos que, como Deus é criação eterna e infinita, Ele não para de criar, sempre haverá atividades para os espíritos desempenharem. A perfeição a que o espírito se sujeita, ela é relativa em comparação com a perfeição absoluta de Deus. Ele tem um grau de evolução, ele vai caminhar nessa evolução, e ela se opera através do trabalho, através das ocupações e das missões. O Léo lembrou bem no início de quem que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dos espíritos, mas estamos falando de nós mesmos. Somos nós nessa escalada moral, espiritual, para atingir um certo grau de perfeição. E a operação, quanto mais evoluído, mais próximos nos tornamos, entre aspas, de Deus. Mais próximos é difícil explicar, porque todos estamos inseridos em Deus. Mas à medida que a gente caminha e avança pelas sendas da evolução, essa proximidade ela vai se tornando mais coesa. André Luiz ele diz no livro Salvo não me engano, Revolução em Dois Mundos, que a proximidade do espírito evoluído, a troca, a sinergia que ele tem com Deus é indescritível. Não dá para descrever como é que é a relação, a atuação de um espírito puro com Deus, mas nós chegaremos lá. A caminhada é essa. Todos têm função útil, até os espíritos inferiores. Enquanto estamos no mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, os espíritos inferiores são utilizados como ferramentas de expiação e de provas. Eles atuam, têm espaço, Deus ainda permite, mas eles atuam onde há espaço. Márcio, na semana passada, mencionou a teoria da janela quebrada. Ele falou de Chico, mas eu lembrei de um estudo que os americanos fizeram na década de 80 em Nova York, que a escalada da violência era gritante. E eles fizeram o experimento de deixar um carro numa rua conhecidamente violenta, um carro com a janela quebrada. Dentre todos os veículos que estavam estacionados na rua, o único que foi acessado, que foi roubado, foi o carro que estava com a janela quebrada. Então, se nós damos guarida, somos invigilantes, ou no passado agimos desconforme a lei de Deus, nós estamos espiando. É natural que isso aconteça. Essa função dos espíritos imperfeitos, ela tem tempo para acabar. No momento em que o planeta, a sociedade se eleva de maneira em que o mal não mais existe,
eles passam a não ter função naquela sociedade, são deslocados para outros mundos. A respeito da questão 560, das atribuições especiais, o Léo também diz que a cada um na sua faixa evolutiva. Os espíritos mais graduados conseguem desempenhar funções e as missões mais grandiosas. De nós, que ainda estamos evoluindo numa faixa inicial, uma faixa ainda mais acanhada de conhecimento, de amor, nós temos o nosso campo de atuação. Mas da mesma forma, continuamos contribuindo para a harmonia do universo. Desde o microcosmo até o macrocosmo. Nós estamos todos atuando um pelos outros para a melhoria íntima de nós mesmos e daqueles que ainda necessitam de um apoio mais incisivo. A gente vai evoluindo dessa maneira. Questão 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. E aí os espíritos esclarecem, todos têm que percorrer diferentes graus de escala. Dá a ideia de que existem várias, infinitas possibilidades de evolução. Se formos pensar como base e exemplo Jesus, o Cristo, governador do nosso orbe, de todos nós, no livro A Caminho da Luz, onde Jesus fez um caminho evolucional dele, onde ele teve as missões dele, a ascensão espiritual dele, hoje não passa de poeira cósmica. Ele evoluiu há bilhões e bilhões de anos atrás e exerceu, se educou em cada uma das possibilidades de evolução e de conhecimento. São o conhecimento material e moral, razão e sentimento, para chegar no estado puro e poder desempenhar com desenvoltura, ter domínio pleno e absoluto sobre todas as coisas e todos os seres que habitam no planeta Terra. Jesus conhece a cada um de nós nas mínimas nuances, nos mínimos detalhes, e Ele nos ama como somos. Na questão 564 vem a questão do ócio. O ócio, ele pode no primeiro momento parecer ruim, mas às vezes os espíritos, nós precisamos de um certo momento de fixação. E o ócio, ele é uma operação omissiva. Não é que não há uma atividade. Enquanto o espírito está nessa sensação de ociosidade, outros espíritos estão trabalhando. Ele passa a ser campo de atuação de outros espíritos. Ele é um material ferramental de evolução de outros espíritos que o estão ajudando. Aí eu lembrei do conto de Lé de Campos, do pai amoroso que queria levar um espírito que tinha caído numa prova, não resistiu, e ele quis levar esse espírito para uma faixa superior. Mas ele não era adequado àquela faixa, ele não se adaptou. Então ele foi trazido pelo pai para uma faixa adequada, inferior, onde ele ainda precisava habitar, e lá ele permaneceu durante 92 anos, uma espécie de alienação. Mas todos os dias o pai, um pão e uma palavra fraterna. E aí a gente pensa, poxa, mas 92 anos, um século, será que ele teve um trabalho útil? Aí a gente chega à conclusão que será que se ele não tivesse sido lá durante esses 92 anos, ele não estaria lá até hoje, por milênios? Então a evolução, ela tem vários tipos para várias possibilidades de caminhada. Não temos que nos preocupar em seguir uma ou aquela outra, temos que nos entender, nos compreender e a partir daí desenvolver as nossas atividades, as nossas possibilidades. Quer trazer elas? Não. Tem na questão 562 um aspecto interessante. Já não tendo que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto? Ou também eles tocam ocupações? Porque por vezes pensamos que o plano espiritual superior seja um plano de ociosidade, naquele sentido de que o espírito não tem mais que trabalhar para progredir, ele já adquiriu um patamar evolutivo considerável, né? E a resposta é que
O que nós quereríamos que eles fizessem, né? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então eles permanecem constantemente em atividade. Num outro ponto do Livro dos Espíritos, abordando a lei do trabalho, é dito que trabalho é toda ocupação útil. E isso amplia de uma forma muito grande para a gente a noção das nossas necessidades, dos nossos deveres. Porque a noção humana de trabalho está vinculada às circunstâncias, a contingências da aquisição do pão de cada dia e da posição social de cada um, das profissões e tudo mais. Mas no sentido espiritual, trabalho é toda ocupação útil. Então o espírito trabalha mesmo quando materialmente ele não está trabalhando. É considerado trabalho quando eu, no momento de descanso, leio um livro. Ou é trabalho também no momento de descanso e é um descanso. Engraçado, né? Porque tem utilidade no repouso, não tem? Na sequência do estudo da lei do trabalho é estudado, digamos, a lei do repouso. E é dito que repouso também é uma lei, porque é necessário, porque o limite do trabalho é o limite das forças físicas. Isso está nas questões alusivas à lei do trabalho. Como nós estamos encarnados, nós precisamos do repouso. Então o repouso também é útil. Se eu repousar adequadamente, com equilíbrio e com lucidez, no discernimento do que eu estou fazendo, o repouso também é trabalho. Parece que deu uma enrolada nas ideias, né? Parece que entrou em contradição, mas o espírito, a gente precisa entender assim, precisamos estar naquilo que estamos fazendo, precisamos estar completos, inteiros naquilo que realizamos. O repouso é fundamental para isso. Porque na questão 558, os espíritos eles fazem essa distinção. Nada comparado com o trabalho do ser humano encarnado, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. O repouso ele está conectado, ele está relacionado com a existência física, né? Isso. Porque a existência do trabalho para o espírito puro, o prazer, a virtude para o espírito puro é o trabalho pelo próximo. Ele se alegra, o estandarte da alegria dele seria trabalhar pelo próximo. Sim. Nós ainda precisamos do repouso. Carregamos um corpo muito denso de matéria corporal que nos exige descansar. Então era essa a distinção a se fazer. Sim. Na obra de André Luiz há muitos relatos de trabalhos realizados por espíritos no plano espiritual. Na atuação junto a outros espíritos encarnados, na atuação junto a espíritos encarnados, no auxílio às vezes a instituições ou grupos, o auxílio a pessoas em sofrimento, né? Em processos desobsessivos, eles trabalham muito, são muito atuantes nisso. E quanto mais evoluído o espírito, menos a gente percebe que eles repousam. A situação, estamos falando de espíritos encarnados. Há situações em que o André Luiz diz que ele foi, depois de uma atividade à noite ou pela madrugada, tirar alguns momentos de descanso, mas o orientador, o benfeitor que está conduzindo o caso com ele, é dito que ele foi para outras atividades. Aí não tem um relato do que ele foi fazer, mas ele foi se ocupar em outras atividades no resto daquela madrugada. E na manhã seguinte ele se reencontra para dar sequência ao trabalho. Então você pensa assim, o benfeitor não descansou, não. Ou então o descanso dele é muito mais sutil do que o do próprio André Luiz, que precisou de alguns momentos de descanso. Essa fala ela parece muito audaciosa, muito exigente para o nosso padrão humano. Por isso que a gente está falando, a gente tem que entender que estar na matéria acarreta para todos nós as exigências da matéria. O repouso ele é necessário, ele é imprescindível. E ele apresenta critérios de utilidade dentro desse sentido. Então, uma ocupação útil é o repouso também. Assim como o trabalho é uma ocupação útil, como a gente foi trabalhando, né? Mesmo aqui entre nós, a gente percebe que essa noção de trabalho e repouso, ocupar-se com uma coisa, ocupar-se com outra, quando eu mudo o foco da minha atividade, aquilo descansa a mente. Vocês já devem ter percebido isso. Não necessariamente o repouso tem que ser assim, eu me entrego ao sono e pronto. Tem hora que tem que ser isso, com certeza. Mas tem hora que trocar a atividade promove o descanso da mente também. Eu começo a pensar em outra coisa, realizar, pôr foco em outra coisa, né? Então a gente vê que a gente começa, talvez, entender um pouco esse mecanismo, essa atuação dos espíritos mais elevados. Eles mudam a atividade. Estava focado em alguma coisa, vai focar em outra coisa, né? E
à medida que o espírito vai se conscientizando do processo evolutivo das suas necessidades, foi como o Francesco falou, realizar o bem, se dedicar ao bem do próximo, representa para ele uma satisfação. Ele tem naquilo uma gratidão, uma alegria, né, que vai preencher tudo. O conceito de que o amor é o alimento das almas traduz isso, porque nos ocupamos daquilo que preenche a nossa alma, né? Aquilo que direciona os nossos interesses, e estimula a buscar mais. Na sequência da 562, então, quando eles dizem que o que quereríamos que eles fizessem? A ociosidade seria um suplício. Então Kardec naturalmente pergunta, então de que natureza é a ocupação do espírito elevado? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar com que sejam cumpridas. Aqui estamos falando de espíritos da mais alta envergadura, espíritos superiores e espíritos puros, no topo da escala espírita, né? Como foi trazido aqui que Deus cria constantemente, neste momento Deus está criando. Filosoficamente podemos entender isso. Eu não tenho mecanismo de apreensão para ir lá e ver Deus criando, mas filosoficamente nós entendemos. Deus não pode parar de criar, porque se ele parar, o universo entra em colapso. Em que sentido? Tem que ter ocupação dos outros espíritos. Então o espírito superior, ele se ocupa do inferior. E quando falamos superior e inferior dentro do estudo da escala espírita, não tem aquela noção humana de ser melhor ou pior. Não é aquela noção de comparação em que o inferior vai se sentir humilhado, vai se sentir tem uma desvalorização porque ele é inferior. Não, é uma maneira que nós temos didática de falar da posição na escala espírita, né? Superiores e inferiores. Mas então o superior, ele se ocupa do inferior. Se deixar de ter material para que o espírito trabalhe, ele vai se ocupar com o quê? É nesse sentido que é o colapso. E uma referência do Evangelho de Jesus é importantíssima, quando ele diz que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, como Cristo planetário, como governador da Terra, né? Decodificando o Evangelho, decodificando Deus para todos nós aqui, ele apresenta esse reflexo de trabalho, de amor, de serviço constante. Nós não vemos Jesus inativo ou ocioso no Evangelho. Podemos entender no capítulo das ocupações e missões dos espíritos, qual que é o espírito mais ocupado e que mais desempenha algo neste planeta? É o próprio formador do planeta, sustentador, que é o Cristo. Porque Deus cria, Jesus não criou, Deus cria, mas os espíritos fazem. Então Jesus faz a partir daquilo que Deus criou. E olha como que parece uma contradição, né? Mas depois, dentro do estudo, a gente vai entendendo. Quando Jesus aborda com os discípulos aquela questão de segui-lo ou não, ele diz o seguinte: o Filho do Homem não tem uma pedra onde repousar a cabeça. Porque discípulos estavam perguntando, dizendo, nós vamos te seguir, para onde for, nós vamos. E Jesus fala, o Filho do Homem não tem uma pedra onde repousar a cabeça. Ele forma um planeta, mas não tem uma pedra para ele? É porque ele não precisa de pedra, ele tem um planeta todo, né? Ou assim, a envergadura moral e espiritual transcende isso. O repouso dele é fazer a vontade do Pai, o trabalho dele é fazer a vontade do Pai. Então, esses conceitos vão nos ajudando. Qual seria o principal objetivo de um estudo como esse? É nos posicionarmos ou reposicionarmos em nossas vidas. Porque a gente vem com uma casa espírita e ouve falar de Jesus, do Evangelho, vamos ampliando nossa capacidade mental para perceber esses princípios da doutrina, para a gente sair lá fora e ter sim um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de patamar de mental mesmo e de sentimento para trabalhar frente às dificuldades lá fora. É o trabalho que está difícil, né? É o ônibus que está cheio, é o trânsito que está complicado, é o salário que está curto, ou é uma outra situação da vida social que nos angustia, as situações da família. Então, nos reposicionarmos dentro disso tudo, a gente conseguir ver a vida como esse grande mecanismo evolutivo, em que as coisas estão constantemente caminhando. A ideia da fonte que produz, que jorra a sua água, e essa água constantemente vai procurar o mar, é uma ideia interessante para o mecanismo evolutivo, né? Por mais que haja desvios, atalhos e obstáculos para o fluxo daquela água, ela sempre vai procurar o mar, é o caminho dela. Então o espírito sempre caminha para a luz, ele sempre procura o campo evolutivo da realização do aprimoramento. Nesse sentido, a evolução não tem fim. De novo, tocamos num aspecto que ele é filosófico, porque eu não vou saber
tangencial, assim, concretamente. Como é que pode a evolução não acabar? Não tem. Porque a gente vai imaginar que o espírito atinge um patamar e a partir dali ele não tem mais nada para realizar? Talvez ele, como espírito puro, não tenha para aprender, mas para realizar tem. Dá um nó na cabeça, né? Outro dia o Marcelo trabalhava isso conosco, dizendo que a lei do progresso, podemos entendê-la finalizando a partir do momento que a lei de causa e efeito se cumpre em sua plenitude. Podendo entender assim, que a lei do progresso vai até um certo ponto. A partir dali tem só evolução. Então os espíritos puros estão evoluindo. Agora, como que isso se processa? Filosoficamente a gente vai trabalhando. É importante a gente perceber como que nós estamos evoluindo. A reencarnação, ela cria uma circunstância em que eu vou poder dar foco em alguns aspectos da minha vida. Porque eu, enquanto espírito, eu sou maior do que essa reencarnação. As minhas experiências, meu aprendizado, tudo que eu já vivenciei, tudo que eu já realizei, as minhas tendências, também as tendências menos boas, as boas. Agora, a reencarnação me coloca no enquadramento em que eu vou poder trabalhar alguns pontos. Estamos trabalhando alguns pontos. Por isso, o cumprimento do dever ele é fundamental no processo evolutivo. A todos nós nos cabe realizar o que a vida nos propõe. E cumprir o nosso dever é atender às nossas ocupações e missões. A primeira missão de cada um de nós é ser um homem de bem, né? Dentro daquele princípio trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é aquele que cumpre a lei divina dentro do seu patamar evolutivo, da sua possibilidade, né? Nós vamos parando por aqui. Semana que vem damos sequência a partir dessa questão das ocupações, das missões, né? Vamos passar a palavra para o Wagner para o estudo das epístolas de Paulo. Nós pedimos a Deus que continue a nos abençoar no nosso estudo e nós vamos prosseguir aqui na epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Nós iniciamos a semana passada os comentários acerca e na segunda parte, que vai do versículo de número 11 ao de número 14. E ele diz assim, o texto de 11 a 15 do capítulo 2 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Nós temos trabalhado ou procurado trabalhar esses conteúdos à luz da doutrina espírita, procurando extrair disso aquilo que diz respeito ao nosso processo evolutivo, a nossa marcha de progresso. E a gente nota que o assunto graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve anunciá-la, porque na prática nós vamos entender o seguinte: a criatura vem dentro de amarras. Essas amarras são os conceitos da lei. A lei vai operando obrigações. Se a gente quisesse fundamentar isso, a gente podia lá buscar o livro Gênesis, quando tem a figura do Adão e Eva, que é uma simbologia muito bonita, dizendo da luta de afirmação do ser. Então nós temos lá a Eva se comprometendo com a serpente, que é uma proposta rasteira, materialista, vamos dizer assim, para simplificar. Interesse pessoal. O interesse pessoal é o grande vilão que nos toma, porque nós não vivemos para a gente vive dentro de um concerto cósmico. E a gente aliena, achando que só existimos nós no universo. Então a gente comete esse crime de lesa espiritualidade ou consciência cósmica. Então a gente rompe isso. Então houve aqui uma cristalização. A Eva cai nessa esparrela. E na verdade tinha o aviso para não se alimentar disso, que não é maçã, é ficar na área da ciência do bem e do mal, ou seja, repetindo os processos da lei de causa e efeito, que é isso.
Então ela cai nessa esparrela, e aí vem toda a maldição. Vão ter que comer com o suor do teu rosto, espinhos e cardos, a terra te produzirá. Ela terá a concepção com dor. Porque o que significa isso? A concepção com dor. Porque a mulher vai parir, vai ter dor no filho? Não é isso. São simbologias. Eu não consigo me renovar. Eu quero fazer uma coisa boa, mas o meu automatismo, meus hábitos me consomem, eu não consigo. A gente capitula. São símbolos que mostram isso. Então por que ele está falando da graça da salvação, que há de manifestar a todos e é preciso proclamar isso? Porque por mais que seja difícil o processo de transformação, de sublimação, de transcendência de nossas potências internas, quem persevera até o fim é salvo. Ou seja, eu tento e vem. Mas o mais desafiador desse processo é como que eu mantenho esse ânimo? Aí eu preciso de elementos que venham irrigar o meu propósito de melhoria. Por isso que o Evangelho tem uma característica especial, a boa nova, ou as boas notícias. É possível. As pessoas, quando querem fugir do vício, ou de hábitos, ou de depressão, ou de angústia, não procuram alguém para se arrimar. É nesse sentido. Me fala aí alguma coisa boa que me dê esperança. Por isso que ele fala assim, o termo que ele usa aqui, que vem? A formosa esperança, quando ele fala. Bem-aventurada esperança no 13. A bem-aventurada no 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Por que ela é bem-aventurada? Porque ela nos salva do pior. Uma pessoa está ansiosa por alguma coisa, ela vira para alguém e assim, ai, me fala que eu não estou sonhando, que é verdade. Porque ela quer nutrir a esperança. Isso é um processo, isso é um profundo estudo psicológico da alma. Da alma. Isso aqui não é balela teológica, é um estudo profundo da alma. Porque a gente precisa se irrigar, a gente precisa se renovar, a gente precisa acreditar. E tem hora que a gente quer acreditar. Tem a passagem, que a gente não vai achar aqui agora, a referência do elemento que chega Jesus. Eu tenho fé, sustenta a minha fé, renova a minha fé. Ele pede, porque ele tem, mas ela não é suficiente. Então ele pede ajuda, Jesus, sustenta a minha fé. Porque não é brincadeira, né? Esse mundo é um torvelinho, ele absorve a criatura. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver no que é externo e não trabalha no que é interno. Muito pouco a gente consegue. Vivendo lá fora, nas aparências, a gente, depois de muito tempo gastando com isso, a gente percebe que não construiu quase nada por dentro. Se a criatura não focar o que é essencial, ela se perde em muitas coisas. É o que Jesus tentou significar na casa de Betânia, quando ele estava entre Marta e Maria, né? Marta, Marta, estás muito afadigada, quando uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ali ao pé dele bebendo a linfa da verdade. A outra está preocupada em arrumar a casa. A casa fica impecável e ela põe todo mundo para fora e não quer nem saber do povo pisando dentro da casa. Mas onde está o principal? Na casa limpinha? Ou na capacidade de relacionar e viver as alegrias das trocas afetivas, né? É claro que ninguém vai querer uma casa parecendo um chiqueiro de porco. Mas a gente negocia. Muita mãe reclama que o filho não gosta de tomar banho, vive fedorento e joga tudo fedorento para o quarto, para a casa toda. Mas ela vai lá negociar, é um processo educativo, né? Leva tempo. Porque a alienação dos indivíduos. Tem até uma explicação para isso. Adolescente é terrível para isso. Criança precisa de repetir muitas vezes, né? Porque está descobrindo o mundo. Na adolescência, uma alienação terrível toma a criatura. Né? Se não ficar de cima, não toma nem banho. Fica cheio de sebo, né? Então tem jovem que é assim. Os homens ainda são piores, né?
costumam ser piores. Não é? Eles estão preocupados com isso, eles estão vivendo no intermúndio, né? Porque não é nem no mundo aqui, nem no de lá, é o intermúndio, fica lá e aqui, faz contato de vez em quando. Mas existe explicação, até doutrinária, para essas coisas, né? Esses estados estranhos assim. Então precisa de muito zelo, muita abnegação, mas olha que interessante, o próprio quadro do lar é campo de experimentação para todo mundo. Um é instrumento para que o outro se aprimore, né? Porque o pai e a mãe, que são os zeladores, os que gerenciam esse processo do lar, eles têm que provar abnegação, capacidade de renúncia, paciência, humildade, e eles estão desenvolvendo virtudes, porque a paternidade e a maternidade, elas são dadas exatamente para isso. Para isso, não é para usufruto, não. É para aprendizado, é qualificação da alma. Porque paternidade e maternidade é renúncia pura. E renúncia implicando o quê? Exercício do amor. E o amor tem essas facetas. A faceta da paciência, da tolerância, de renovar o propósito, né? Aí o menino exigia tudo do pai, mas de repente ele chega lá para o pai, me dá um abraço. Desmonta tudo. Nossa, o estresse do dia foi embora, né? Aí vem, deixa eu te dar um beijo. Ai meu Deus, a brabeza foi embora. Aí derrete, porque é algo que não se explica, mas é o exercício das virtudes. O lar é o grande laboratório das virtudes. E a gente briga, depois chega no denominador comum. Assim, ai, tudo valeu a pena, né? Então chega lá na frente, tudo valeu a pena. Faria tudo de novo. E é assim, vai se repetindo. E a gente vai qualificando. E a gente vai conseguindo desenvolver virtudes e dar cobertura para quem está chegando sem a menor noção de nada. Quem disser que da infância até a adolescência o elemento tem noção de alguma coisa, não entendeu nada. Tanto que existem educadores hoje na área da psicologia, na área do aprofundamento psicológico, não importa se na medicina homeopática, se em outras áreas que são mais, vamos dizer, opulentas em termos de consciência, né, da terapêutica, esses elementos já trabalham o seguinte: não espere amor, gratidão, virtude dos seus filhos enquanto eles estão em formação. Eles são sofredouros e é preciso atender a demanda. Quando eles se formarem na fase adulta, aí eles vão começar a metabolizar tudo isso. Aí eles dão resposta. Mas antes não. Se o filho te fala que te ama, está repetindo o que você ensinou para ele. Mas ele não tem noção do que é amor. Ainda não tem. Isso está provado, não tem. Existe link. Essa vibração que começa a ser trocada, assim, existe. Mas eles não têm consciência disso. Noção mesmo vem na maturidade. Que se dá a partir da maioridade. É aí que tem. Então você está querendo que o fruto verde te mostre o docinho que só vai vir depois que ele amadurecer? Não mostra. Ilusão. Então os pais choram, esperneam. Meu filho me troca por um joguinho. Mas ele está descobrindo a vida. E a fase dele é essa. E você tem que respeitar. Cerca ele de tudo que você tem de melhor. Na época certa, o fruto maduro vai te mostrar. Aí é o homem integral, a mulher integral, é o ser integral. Mas antes, não espere. Porque não tem. Não tem. Ah, mas a adolescência, pelo amor de Deus, já sabe, já está até namorando. Não tem noção. Por isso que os espíritos, não é hora de casar, não é hora de assumir compromisso, não é hora de ter filho. Porque tem formação. Mas como é que é a adolescência? A adolescência é aquilo que os espíritos explicaram para a gente. A criatura está em transição psíquica. A pineal começou o seu trabalho de permitir que o passado venha à tona, com cargas emocionais, psicológicas. Então, a criatura é tudo, menos ela. Porque ela é uma coxa de retalhos. Ela é o produto do aprendizado dela, filtrando o que vem de passado, mas ela não sabe que está sendo processando isso.
Então ela é tudo, menos um ser que tem definição, ou caráter, melhor dizendo. Você tem caráter? Ainda não. Está tudo sendo forjado aqui. Quando eu estiver no exercício da minha maioridade, desenvolvendo a chamada maturidade, aí eu vou apresentar caráter. Porque eu sou a soma de tudo isso, eu vou fazer uma síntese disso. E aí vou me caracterizar. Aí eu me apresento a minha personalidade. Aí eu tenho a minha personalidade desta existência, que é uma espécie de resultante da somatória, de passado com o que assimilou do presente. Porque o presente, o nosso presente, ele não só aciona as lembranças, ajuda a acionar essas lembranças do passado, porque muita coisa é recapitulada, mas ela funciona por filtro, dependendo da qualidade do que se oferece na infância do indivíduo, até a sua adolescência. Por isso que o papel fundamental dos pais, principalmente na infância, porque absorve muito, pega assim, ó, de forma difusa. O Chico trabalhava, ele deu orientação para os pais que queriam que os meninos ficassem bonitinhos, sentadinhos, fazendo evangelho no lar. Que criança que tolera isso? Aí foram reclamar com o Chico e falou assim: deixa eles soltos pela sala, põe biscoito, chocolate, deixa lá e façam o evangelho. Eles vão captar. Vivendo no mundo deles, eles vão captar a vibração. Deixa eles soltos. Não obriga não. Põe lá biscoito, bala, chocolate. Olha a ideia que ele deu. Por quê? Porque elas estão querendo, para quem está descobrindo tudo e que tem seu modus vivendi, modus operandi, aquilo que é nosso, que levou décadas para se estabelecer, está errado. Então a gente não sabe educar, a gente não sabe trocar. A gente lembra aí o Pestalozzi, que recebia os meninos agachado para ficar no mesmo nível. Porque ele começa a revolução da educação estando no mesmo nível da criança. E não naquela postura impositiva, do alto para baixo. Então ele revolucionou por isso. E trabalhou o sentimento com as crianças, que é o aprendizado delas. O universo da criança é todo sensação, raiando pelo sentimento. Tem que ser nessa base. E aí as coisas mais racionais ficam para depois. Quando vem os questionamentos, aí é hora da lógica, né? Porque o sentimento tem lógica. O menino questiona o pai e fala assim: mas por que você falou isso e está fazendo isso? Existe lógica, mesmo pelo plano do sentimento. Mas as discussões mais opulentas, racionais, vêm depois, na juventude. Porque aí vem a métrica, né? Da lógica. Tem a métrica da lógica, do raciocínio, da comparação, da inferência. É preciso que a gente reflita sobre essas questões, porque nós todos estamos sofrendo por incompreensão. A gente sofre muito mais por incompreensão do que por outra coisa. A gente não se entende, a gente não se aceita, a gente não tem visão maleável. Está tudo assim, como se fosse robozinho. Recebi assim do meu passado, ou estou vindo assim de outras encarnações, não importa de que época. E fica aquela coisa fechada. E a evolução pede o que? Quebra de... O Honório estava, a gente comentando, que o Honório falou assim: quebrou o arquétipo da casa paterna, quando ele fala da parábola do filho pródigo. Então o Honório comenta assim: quebrou o arquétipo da casa paterna no seu sentido circunstancial. Porque eu tenho que quebrar a casa paterna no sentido pai e mãe de retaguarda para poder permitir que o filho do homem, porque é ele que mata pai e mãe. No Evangelho está falando assim: e o filho matará o seu pai, a sua mãe. Para entender o Evangelho tem que ser assim, porque é o estudo psicológico. Então eu quebro o arquétipo, e aí é o mérito do filho pródigo. Porque ele sai da casa e ele quebrou: eu quero a minha parte e vou me emancipar. O erro dele não foi ter saído da casa paterna, porque a gente tem que sair do gueto. Foi não ter maturidade para administrar bens. E aí se perde. Só aí que ele erra. Mas teve cuidado em não se alimentar ou viver como porco. Que aí tem todo um estudo do que é o porco. Aí ele cai em si. Ou seja,
o caminho de dissolução, depois de ter rompido com a casa paterna, mas ele volta com outra noção. Aí é diferente, aí sublimou. Porque quando a gente quebra padrões da retaguarda, é para assumir outro maior. Porque a gente nunca fica sem guarnição, a gente nunca fica sem meta, sem objetivo. Então eu, por exemplo, posso, na psicanálise, é muito comum romper de uma forma até drástica laço de pai e mãe. Existem processos, a terapêutica oferece mecanismos até da pessoa fazer uma catarse até agressiva, muitas vezes. Depois que a pessoa se onera a ira, a inconformação com o pai e mãe, ele está trabalhando o pai e a mãe terreno, propriamente dito. Nós espíritas sabemos disso. Eles significam o pai e a mãe terrenos. Mas o que o Dr. Bezerra ensinou numa das obras que a gente publicou, Escaninal? Ele ensina que pai e mãe são ícones do nosso passado. Você está brigando com o seu passado, com aquilo que você construiu no passado e que te afivelhou agora, te enquadrou agora, debaixo da lei. Então isso aqui está falando exatamente porque a lei é rígida, mas a lei não opera a transformação, a plenitude da criatura. Ela, na verdade, desenvolve recursos para a pessoa chegar na maturidade. Chegou na maturidade, o assunto é com outra órbita de realização. Não é mais com lei, é com o Evangelho. Então ele diz assim, pulou. Está no quarto. Desculpa, 521. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Por que traz salvação? Porque ela tira a pessoa da rudeza, da expiação, do fim do caminho, do fim de círculo, da desesperança, do pessimismo, da depressão, da síndrome do pânico. A salvação faz isso. Ela vem trazer o quê? Um novo Fiat Lux, uma oitava a mais no plano das percepções. E ela tem a manifestado, porque ela está sempre esperando. Tem um texto que é a parábola do festim de bodas. Depois que se tenta chamar, e o povo não quer, fala assim: vá às saídas dos caminhos e convide a todos para as bodas. O que é saída de caminho? Quando você já fez o que você queria por conta própria, aí você saturou e fala assim: acabou, estou perdido, estou danado, e agora? Aí vai na saída do caminho, que é isso, e fala assim: aqui ó, você está convidado para um casamento, para uma festa de casamento, que é exatamente os elementos que não estavam preparados antes. Eles tinham que fazer por conta própria, que foi o que o filho pródigo fez. Ele fez do jeito que queria. Ele fez isso, ele ainda confessa no final, ele diz assim: pequei contra o céu. O que é o céu? Consciência. Lei divina. Pequei contra o céu e perante ti. Porque a gente peca diante de Deus. E eles pecam. Mas a gente feriu o quê? A lei dele. Feriu a lei. Pequei contra a lei, que é o céu, que é o propósito divino, e perante ti. E Deus espera com paciência. O Paulo escreveu aqui: Deus vê tudo o que ainda não é como se já fosse. Ele sabe que vai chegar. Não tem filho para perder. Nenhum se perde. Ah, mas quem suicidou? Arrepende, volta, espia, fica bonitinho de novo. Olha a Dona Ivone, que show que deu. 2 vezes suicida. Deu um show. Ensinou pra gente que não é esse o caminho. E quando a gente comete crime, depois volta, dá um show. Ilumina muita gente com o aprendizado doloroso que teve. Não tem filho para perder. Não tem filho. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Então ele vem tocar nos assuntos aqui. Por que a compaixão, a piedade é citada na parábola do bom samaritano? Porque é ela que desabotoa o amor. Ela é
A piedade, a compaixão, é o átrio do templo. Porque o templo é o amor. Então tem gente que adora Buda porque é compaixão. Só compaixão, ela abre a porta. Agora, se você não fizer, você não tem mérito. Se não trabalhar na caridade, operar na caridade, só compaixão não resolve. Começou, mas parou por aí. Então a compaixão desabotoa. Porque não adianta ficar, eu me compadeço. Meu povo está morrendo na língua. Meu filho, corre, leva lá uma xícara de leite que o menino está morrendo de fome. Se eu ficar só, me compadeço tanto, não adianta. Só compaixão não adianta. Mas a piedade antecede a ação do amor. Ela cria ambiência. Porque ela cria empatia entre a criatura e o necessitado. Ela é responsável por isso. Senão não tem link. Então a piedade é quando você se destrona. Por isso que ele fala, impiedade, o elemento é duro. Ele é indiferente. A pessoa que está atazanando a gente, ela está precisando da gente. A gente não pensa isso. Ele é um obsessor. Ele sabe que você tem. Ele está gritando. Ele está te ferindo para você atender ele. E você ainda faz vista grossa. Não é assim? Tem coisa. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Concupiscências. A gente, para trabalhar com concupiscência, a gente vai lá na epístola de Tiago. Então ele vai falar que a tentação, ela é importante, mas que vem a tentação, aí vem as concupiscências. O que são? Fragilidades. É aquela paixão que eu tenho pelas coisas mais imediatas, sem a menor noção de responsabilidade. Então eu posso ter um vício destruidor que coloca, por exemplo, a pessoa. A pior concupiscência da nossa sociedade hoje é a droga. Porque ela acaba com as estruturas emocionais e psicológicas do organismo. Porque se fosse só o organismo, estava bom, mas destrói a estrutura psicológica, de noção, de afetividade, destrói tudo do indivíduo. E ele faz o contexto, a partir da sua família, ele faz o contexto social sofrer. Por que ele faz sofrer? Porque ele coloca em risco todo mundo. Porque ele vai nutrir um esquema de violência. E vai seduzir muita gente para o ganho fácil, entre aspas. Então existe uma rede que é formada em função do drogadito. Quem é responsável por isso? Quem consome. O maior culpado da rede é quem consome, porque se não tiver mercado, não tem traficante. Não tem pessoas que o tráfico usa. Mas tem mercado, e ele é crescente. Aí associa-se aos traficantes, ou aqueles que vendem, ou que comercializam droga, todo tipo de autoridade que quer ganhar dinheiro. Hoje virou investimento. Dá mais do que banco. Dá mais dinheiro do que banco. E aí? Mas tem quem consome. Por que não há uma campanha eficaz ou um combate eficiente? Porque dá dinheiro. Os governos trabalham com pano quente. Por quê? Porque tem gente de todas as instâncias envolvidas. De todas as instâncias. A gente está assistindo um Brasil que judiciário é corrompido, legislativo é corrompido, executivo é corrompido. Você acredita em quem? Existem pessoas diferentes. Algumas pessoas são diferentes. Mas as corporações dominaram. E aí? Não é para desanimar, mas o mundo é de expiação e prova. E nós estamos em transição. É o grau superlativo da expiação e da prova. Superlativo. É da gente olhar e falar assim, não acredito. O errado virou certo, certo e errado. É isso. Isso foi profetizado. É o período da iniquidade. Até para fazer o bem é difícil. Quem que pode abrigar alguém dentro de casa hoje? Não sei de onde vem. O que quer? Você vai me matar? Você vai matar minha família?
Se vai estuprar alguém na minha casa? Ninguém pode. Hoje é difícil. Então, o significado espiritual do albergar o estrangeiro é que prevalece. Respeita o outro, na necessidade dele, no modo de vida dele, na escolha dele. Isso é abrigar o estrangeiro no coração. Ô meu filho, eu até não concordo com o que você faz, não. Mas eu estou pedindo a Deus para você ser feliz na sua escolha. Isso aconteceu com o Chico Xavier. Um espírito cheirando enxofre. Olha o nível baixíssimo, de vibração baixíssima desse espírito. Apareceu com o Chico. Você me chamou, Chico Xavier? O Chico disse que ficou assim, menos de um minuto na frente desse espírito. Mas pareceu uma eternidade, de tanto que ele sofria com a vibração pesada do espírito. Quando o espírito doente aproxima da gente, dá um mal-estar. Vocês imaginam um espírito mau, declaradamente mau, que é chefe de tudo quanto é sacerdote de treva, e que domina tudo quanto é maldoso que existe no mundo. Imagina um espírito desse perto da gente. A gente não aguentaria. Então o Chico passou por essa prova. Quando ele foi responder o espírito, o Emmanuel falou dentro da cabeça dele, mentalmente, né? Trate-o com respeito. É uma autoridade da treva, mas está tudo certo. Aí o Chico disse assim, com aquilo que era peculiar dele, humildade: ô meu irmão, é que a vida está tão difícil, que em nome de Deus, ou melhor, das forças que o Senhor venera. Olha, ele ainda se corrigiu. Está tão habituado a falar de Deus, que trabalha para Deus, que em nome de Deus, ou melhor, das forças que o Senhor venera, se o Senhor pudesse me dar um alívio, uma ajuda, para eu dar conta do meu... O Espírito olhou para ele e falou assim: Chico Xavier, com você está muito difícil. E desapareceu. O Chico deu esse depoimento. Olha o respeito do Chico, das forças que o Senhor venera. Respeitou ele. Numa outra ocasião, ele estava fazendo uma visita, e o cara foi lá, uma pessoa, um transeunte, meio perturbado, ele falou: Senhor, dá um cigarro. Os espíritas devem arrepiar, os ortodoxos devem arrepiar com isso. O Chico olhou e falou assim: quem tem um cigarro para me dar, gente? Apareceu lá, o máximo inteiro. Ele falou: ô meu filho, aqui ó, não é só um, não, tem o máximo inteiro, pode levar. Ô Chico, você é uma bênção, Chico. Deus te paga, sabe o que ele respondeu? Olha o respeito do Chico. E o povo fica criando sistema. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser puro. A gente vê muito isso no Espiritismo, quando eles vão abordar médium. Quem é esse médium? Como é que é a vida dele? Ele é puro? Aí dá vontade de perguntar assim: você tem pureza? Você se abstém de quê nessa vida? Quem é você? Que cadeira que você senta? É sério. Fica um monte de gente assim sentado na cadeira da conveniência, podre, como os hipócritas que Jesus falou que eram sepulcros caiados. Fica lá assim, arrotando caviar, comendo salame, arrotando caviar, falando assim: será que o fulano é puro? Será que ele tem estrutura doutrinária? Será que ele aguenta o rojão? A gente olha e fala assim: meu Deus, a igreja medieval voltou para o nosso meio espírita. São hipócritas. Ficam lá montados em cargo, em cadeira, mandando os outros, repetindo as freiras, os clérigos do passado, que eram politiqueiros, tiravam, surrupiavam o povo. Olha lá, capítulo 23 de Mateus. Defloram as casas das viúvas, tomam tudo que era delas. Hipócritas, sepulcros caiados. Tem um monte de espiritismo, um monte. Outro dia um amigo, que é o Florencio Anton, que pinta quadro, maravilhoso o trabalho dele, ele é casado com um companheiro. Aí ele contando pra gente que uma casa espírita proibiu de fazer palestra lá, porque ele é homossexual e casado. Aí disse ele que procurou até se informar com o advogado, que ele podia fazer em relação àquela casa, porque isso é discriminação. No país é proibido nesse país. Aí acabou que ele falou assim: vou largar esse povo para lá. O povo não quis nem responder mais nada. Eu falei: meu filho, isso é a idade medieval que está acabando.
essa safra vai desencarnar, a nova que está chegando é arejada, ela é diferente. Não espere nada desse povo que está preso à Idade Média, que não respeita o direito alheio, que acha que tem que vestir todo mundo com a mesma roupa. Desiste desse povo. Eles estão aí nas instituições, criando gueto para os espíritas, como tem os que estão criando gueto para os protestantes, para os católicos e assim, né? Que diferença que eles têm do Estado Islâmico? Nenhuma. Eles só não matam o corpo, mas eles matam a alma, o coração, a esperança, a alegria de viver das pessoas. Eles fazem a mesma coisa. O Estado Islâmico aí também existe dentro do Espiritismo. É isso que a gente conversou com o Florencio. Porque é um absurdo o camarada querer controlar a sexualidade do outro. Ele dá conta dele, está escrito no Evangelho, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus não formalizou nenhum fiscal da terra. A gente costuma dizer que a pessoa vem aqui, às vezes você sabe o nome da pessoa, eu não sei o que ela faz, quanto que ela ganha, como é que é a sexualidade dela, não importa. A casa é comum a todos nós, não importa de onde a gente venha, para aprender aquilo que é bom. E na essência, não na forma. O Espiritismo não tem forma. O homem está tentando colocar forma no Espiritismo, mas não existe. O Espiritismo é seiva, é o vinho, é o óleo da oliveira, não é? É isso, é seiva. Quem disser que é o contrário, eu anatematizo, me mostra na codificação. Não existe isso com o codificador. Existe por vontade pessoal, interesse pessoal. Então é preciso que a gente entenda. Essa graça vem para libertar, para dar alegria. Toda hora. Aguardando a bem-aventurada esperança, ou melhor, voltando lá, né? Nós falamos aqui as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sobriedade, equilíbrio, gente, descenso de proporção. Isso é importante para qualquer pessoa. Aqui não está falando para você cortar as coisas. Nós fazemos um estudo do Livro dos Espíritos, vícios e virtudes, e está lá. O que é o vício? A exacerbação de uma necessidade. O que é exacerbação? Você fazer aquilo ser exagerado. Eu tenho necessidade de fazer sexo, eu tenho que fazer 500 vezes por dia. Isso é exacerbação de uma necessidade. Aliás, a medicina chinesa fala que a energia vital mesmo, que garante a existência, ela se gasta principalmente por atividade sexual, a outro esporte. Não pode exagerar. Tem que ser dentro de um fluxo de harmonia. De harmonia. Não tem que cortar, né? A gente está vendo um depoimento do Ney Mato Grosso falando que ele era viciado em sexo. Ele não dormia se não fizesse sexo. Até que um dia ele falou, alguma coisa aconteceu comigo. Eu comecei a ficar mais seletivo. Porque para mim não importava com quem, onde. Olha que interessante. A pessoa aprende. Mesmo no empirismo ela aprende. Porque Deus não é castrador. Deus quer a felicidade da gente. Encontre a sua felicidade na harmonia dos processos. E ele permite até que a gente exagere, para a gente ver qual é o limite. Depois você tem o senso e volta. É o caso do filho pródigo, que a gente estava comentando hoje com o Léo. O filho pródigo é isso. O pai deu a ele, vai meu filho, toma aqui que é seu. O pai não castra. Ele não tira a autonomia do filho. Só que ele não tinha maturidade, ele era novo. O Honório estudando o assunto, ele fala assim, ele era novo. Ele não tinha amadurecimento para lidar com os bens. Aí ele caiu na dissolução. E é interessante o estudo, porque ele não tem referência. Então ele vai, quando fala lá que ele gastou com prostituto, o irmão acusa, né? O irmão é o formalista da lei. É um estudo bonito, né? Então ele vai e impõe. É essa turma do EI aí, ó. Que está não só no Oriente, mas aqui no Ocidente também existe o EI, que mata a alma, né? Então o elemento vem e ele pôde gastar. Quando ele volta, o pai não espera ele chegar, não. Já vai lá buscar. Ele aprendeu. Voltou inteirão. Voltou consciente. Foi salvo. Porque o importante é saber das coisas. Como é que você sabe o sabor da laranja se você não experimenta a laranja? Então, na primitividade, ou enquanto a criatura ainda é primitiva em alguma área,
ela tem um impulso e ele é legítimo. Ele é legítimo. Só não é legítimo depois, quando ela começa a exacerbar. Aí ela está se destruindo ou destruindo o que é alheio. Então, tem uma coisa sutil aí que religioso, tradicional, aferrado, não entende. E o Evangelho está tentando trabalhar. Vivamos sóbria, justa e piamente, que é a proposta. Vamos ter piedade, ou seja, abre o coração para as coisas. Na parábola, ele se apiedou e por isso desceu do cavalo e foi lá dar um alívio para o camarada que estava semi-morto. Quem é que faz isso? Geralmente, a pessoa ortodoxa, fechada, dona da situação, que enterrou Deus e colocou ela no trono dele, ela olha e fala assim: ah lá, sabia que ia acontecer. Ah lá, não andou do jeito que precisava lá. Agora se estrumicou. Lei de causa e efeito. O povo adora falar isso. Espírito então adora falar. Lei de causa e efeito. Fala assim, onde é que está a compaixão? Onde é que está a solidariedade? Porque você que está julgando pode ser o próximo. O Emmanuel fala isso no pensamento dele. De tanto botar o dedo acusando os outros, a pessoa cai na mesma malha. E de forma pior. Porque são os puritanistas, né? Os puritanos. São falsos profetas. Está cheio. E é preciso que a gente considere. Para não cair nisso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam bem, a esperança cria o otimismo, cria a leveza, para que através do esforço a pessoa alcance essa graça. A graça é o prêmio. Essa graça é a leveza. É quando o indivíduo fala assim: nossa, valeu a pena esperar. Hoje eu posso dizer, valeu toda a luta empreendida. Porque é a síntese do processo. A criatura fica com 1000 cuidados. Aí chega um dia que é o sábado, né? É o 7º dia da criação, em que Deus descansa. O Deus é eterno também. É quando o Espírito descansa e fala assim: nossa, pelejei demais, mas dei conta. Perguntar isso para o Chico. Quem fez mais esforço na nossa época do Chico? Quem? Quem se renunciou mais do que o Chico na nossa época? No meio espírita ainda não vi. Eu ainda não vi. Eu vi gente que renunciou demais. Muitos baluartes. Muitos. A maioria já se foi. Mas o Chico foi o campeão da renúncia. Em tudo ele via, ele se movia por esperança, porque ele sabia que o melhor vinha depois. O melhor vinha depois. O melhor vinha depois. Então a graça chega. E aí? É só alegria. Então tem hora que a pessoa está atormentada. Ela fica na prova difícil, mas vale a pena. Melhor sofrer no bem, diz o Paulo. Melhor sofrer no bem. Que já vai sofrer de alguma forma. Ou desencanto, ou o processo de autoeliminação. E é isso que a gente está buscando, né? Como a gente nota, ele fala de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a ideia de Deus antecede o Cristo, mas ela se torna precisa pelo Cristo. E a gente entende por quê? Porque a ideia está esparsa, ela é imanente, mas quando alguém vem e interpreta, ela se torna viva. Por isso que o João Evangelista escreveu: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho unigênito, esse o fez conhecer. Está no Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 18. Aí a gente olha e fala assim: é verdade. Nós começamos a ter conceitos claros de Deus a partir de alguém que o interpreta para nós. Toda pessoa que ama no seu sentido universal, caridade, ela mostra Deus. Então tem coisa para a gente considerar. Que o Senhor nos abençoe. Sim, sim. Nós vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa atividade e vamos ouvir as páginas que foram psicografadas. Provas aferidoras. No mundo, as propostas da sobrevivência em níveis diferentes
exercem o papel de grandes provações para quantos necessitem ou se julguem necessitados dos bens que constituem os sistemas aí vigentes. Mas há provações que aferem não propriamente as ambições materiais das criaturas, porém a condição moral que lhes é pertinente, com fins de aprimoramento e elevação. São as provas dos relacionamentos dentro do lar ou nas áreas diversas do contexto social, como profissão, ambiente religioso, vizinhança e mesmo parentela corporal. As exigências e manias dos que nos margeiam as experiências diárias são, sem dúvida, provocações e peso vibratório, que tão somente a consciência desperta para a luz de Deus saberá suprimir pela relativização de seu poder ante a vida imortal. A aridez ou mesmo a indiferença de alguém a quem dedicamos afeto é inquestionavelmente componente amarguroso que nos induz à insegurança ou à insatisfação contumaz, até que a alma tocada pela misericórdia nos propõe em sublime inspiração a dar de nós sem expectativa, aguardando a ação da providência que saberá harmonizar as partes. Vemos também os que são bombardeados por ciúmes e até agressões de ordem invejosa, exatamente por se fazerem amáveis e gentis em seu esforço por superar-se no próprio egoísmo. E para alívio do quadro, tão só o perdão incondicional, com foco no serviço essencial do bem, farão com que as sombras coaguladas se dissipem, como ocorre quando os raios do sol rompem o manto escuro da madrugada. São provas aferidoras que operam o aperfeiçoamento do coração, porque o amor, surgindo qual diamante bruto da intimidade do ser, necessita ser burilado para que fuja, retratando em pureza o brilho que lhe é peculiar. Porque herança de Deus a nós, os filhos em evolução do eterno Senhor dos mundos. Emmanuel. Recado. Maria Helena, cara amiga, Deus abençoe o seu coração. Trazemos aqui nossa cantiga de alegria e elevação. Todas as provas do lar em que você estagia pedem a conjugação do verbo amar entre a fé e a alegria. Abraça cada companheiro com o que tem de melhor e abençoa o seu telheiro, pois a dor ao seu redor. A aceitação é uma luz que sublime o coração. Ela traz a nós Jesus com sua caridade e perdão. Estaremos de seu lado para operar no Senhor. Não permita que enfado furte de si o fervor. José Cruz. Nós vamos então encerrar a nossa atividade com uma prece, agradecendo a Deus pela possibilidade e pelo amparo dos benfeitores para a nossa tarefa.